Olá, minha filha, como vai você? Respira fundo, porque o que eu tenho para te contar não é fácil. É uma daquelas histórias que a gente guarda por anos, às vezes a vida inteira, com medo, com vergonha, com dor. Mas hoje eu criei coragem, porque talvez, só talvez, alguém aí do outro lado já tenha sentido o que eu senti. E, se for o seu caso, saiba que você não está sozinha. Eu só queria te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo essa história. Eu adoro saber até onde minha voz está chegando. E se puder, já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito e me dá forças para continuar contando essas histórias que tocam o coração. Meu nome é Célia e eu cresci numa casa onde o amor era como o silêncio. A gente sabia que existia em algum lugar, mas nunca conseguia ouvir. Meu pai, o seu Álvaro, era um homem severo, duro, com olhos que pareciam nunca descansar e uma voz que, quando se levantava, fazia a casa inteira tremer. Mas antes de você achar que ele era simplesmente um homem rígido como muitos da sua geração, deixa eu te contar. Ele era mais do que severo. Ele era cruel, frio, quase como se tivesse prazer em me ver sofrer. Lembro da minha infância como se fosse ontem, embora eu deseje esquecê-la todos os dias. Enquanto outras crianças corriam no quintal, subiam em árvores e riam alto, eu me escondia atrás das cortinas da sala, torcendo para que ele não notasse a minha presença. Porque quando notava, sempre vinha algo ruim, um castigo, um grito, uma bronca por algo que eu nem sabia ter feito. Minha mãe, a dona Iracema, era uma mulher doce, de fala mansa, mas de espírito apagado. Ela vivia pisando em ovos dentro de casa, tentando evitar os acessos de raiva do meu pai. Muitas vezes eu a vi chorar baixinho no quarto, com as mãos no rosto. E mesmo assim, ela sempre dizia que ele era um bom homem. Ele só é assim porque teve uma vida difícil, minha filha. Repetia como se aquilo justificasse tudo. Mas será que justifica? Com o passar dos anos, a opressão virou rotina. Eu parei de sonhar, parei de sorrir. Comecei a me convencer de que aquilo era normal, de que eu era a errada. E foi aí que minha juventude se perdeu. Foi aí que comecei a carregar um peso no peito que me acompanharia por décadas. Mas mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Eu tinha por volta de 12 anos quando percebi que havia algo errado comigo. Eu olhava para o espelho e não me reconhecia. Não era só a aparência, era a alma. Tinha alguma coisa dentro de mim que já estava quebrada. Era como se, mesmo tão nova, eu tivesse envelhecido por dentro. Na escola eu era calada. Evitava fazer amizades, com medo de que descobrissem o tipo de vida que eu levava dentro de casa. Enquanto as outras meninas falavam animadas sobre seus pais, sobre os presentes que ganhavam ou os passeios no fim de semana, eu sorria amarelo e ficava em silêncio. Porque como é que eu ia contar que no meu domingo, o presente era ouvir meu pai me chamar de inútil? Que o passeio era limpar a casa toda de joelhos, enquanto ele fumava e me olhava com desprezo? Um dia eu criei coragem e perguntei para minha mãe: Mãe, por que o pai não gosta de mim? Ela ficou tão triste com a pergunta que seus olhos encheram d'água na mesma hora. E ela me respondeu o que mais me machucou. Ele é assim com todo mundo, minha filha. Mas no fundo, ele te ama. Só não sabe demonstrar. Naquele momento, eu quis acreditar. Juro que quis. Mas lá no fundo, eu sabia que não era verdade. Conforme os anos passaram, os gritos viraram empurrões. Os castigos, humilhações e o medo. O medo virava companheiro. Dormia comigo. Comia comigo. Andava ao meu lado como uma sombra que não me deixava em paz. Eu não podia ter notas ruins, não podia olhar nos olhos dele, não podia discordar de nada.
porque se fizesse isso, ele estourava. E quando ele estourava, eu me sentia do tamanho de um grão de areia. Mas sabe o que doía ainda mais? O silêncio. O silêncio da minha mãe, que assistia a tudo e fingia que nada acontecia, que às vezes até tentava intervir, mas que sempre acabava se calando de novo, como se fosse proibido desafiar aquele homem, como se o medo dele fosse maior do que o amor por mim. Nessa época eu comecei a escrever num caderninho escondido. Era meu único jeito de desabafar. Eu escrevia cartas para mim mesma, tentando encontrar algum sentido em tudo aquilo. Às vezes escrevia como se falasse com Deus. Outras vezes com alguém imaginário, alguém que pudesse me ouvir sem me julgar. Aquelas páginas foram meu abrigo em meio à tempestade. E assim foi minha adolescência. Escondida, apagada, silenciada. Mas tudo mudou mesmo. Quando ele começou a dizer que eu nunca serviria para nada, que ninguém ia me querer, que eu era feia, burra e desgraçada. Palavras que machucam mais do que qualquer tapa. E sabe o pior? Chegou uma hora em que eu comecei a acreditar nisso. Comecei a achar que, de fato, não tinha valor algum. Que meu destino era viver à sombra dele. Mas a vida, mesmo cruel, sempre encontra um jeito de mostrar uma luz, nem que seja bem lá no fundo. Foi só quando eu entrei na juventude que minha vida começou a ganhar um respiro. Aos 17 anos conheci o Raul. Um rapaz simples, de fala mansa, sorriso sincero e olhos que pareciam ver em mim algo que eu mesma já não via há anos. Ele me conheceu em um dia qualquer, num mercadinho do bairro, onde eu trabalhava depois da escola. Eu era caixa, e ele apareceu com um maço de pão, um refrigerante e uma gentileza que me desmontou. Ele disse: "Você tem um jeito triste no olhar, mas é um olhar bonito." Na hora, eu engasguei. Era a primeira vez que alguém me via. De verdade. Não como a menina calada, estranha, mas como alguém que tinha sentimentos, feridas, história. E aquela frase dita tão naturalmente ficou gravada em mim como uma tatuagem invisível. Começamos a conversar. Primeiro trocávamos poucas palavras. Depois vieram os bilhetes, os encontros escondidos, os risos tímidos. Era tudo novo para mim. Nunca ninguém tinha me tratado com tanto respeito, com tanta delicadeza. E por isso mesmo, eu não sabia como agir. Achava que, a qualquer momento, ele ia perceber que eu não valia a pena, que eu era quebrada demais. Mas ele ficou. Mesmo quando contei para ele um pouco da minha história, ele ficou. Ele não se assustou, não fugiu. Ele me ouviu em silêncio, segurando minha mão com firmeza, como se dissesse: "Você não está sozinha." Foi a primeira vez que eu senti o que era ser amada de verdade, sem medo, sem gritos, sem dor. Com o tempo, fui criando coragem de sonhar. Comecei a pensar na possibilidade de sair de casa, de fazer uma faculdade, de construir minha vida longe da sombra do meu pai. Raul sempre me incentivava. Ele dizia que eu era inteligente, que eu tinha potencial, que merecia mais. E isso me alimentava, me dava forças. Mas dentro de casa, Annie, as coisas só pioravam. Meu pai começou a desconfiar que eu estava me envolvendo com alguém, e isso acendeu nele uma fúria que eu não via há muito tempo. Ele me seguiu uma vez, e quando descobriu que eu estava com o Raul, ficou descontrolado. Me trancou em casa, gritou que eu era uma vergonha, que eu estava jogando fora a única coisa que tinha: o lar que ele me dava. Nesse dia eu chorei como nunca, mas também decidi algo dentro de mim. Eu não ia viver aquela prisão para sempre. Raul me escreveu uma carta e pediu para um amigo dele me entregar. Ele dizia: "Se você quiser ir embora, eu te ajudo. Você não precisa passar por isso sozinha. Quando estiver pronta, me avise. Eu estarei aqui." Aquele papel virou meu amuleto. Eu lia e relia quando a dor apertava. E cada vez que lia, o medo diminuía. E a coragem aumentava.
A decisão mais difícil da minha vida estava por vir. Mas era isso ou continuar morrendo um pouco todos os dias. E foi então que eu escolhi viver. Eu me lembro exatamente do dia em que fugi de casa. Acordei com o coração acelerado, as mãos suadas, o corpo inteiro tremendo. Era como se minha alma soubesse que aquela seria a última vez que eu pisaria naquele chão frio, naquele quarto escuro, onde tantas vezes me encolhi em silêncio, sufocando o choro no travesseiro. Eu já tinha planejado tudo com Raul. Ele me esperaria do outro lado da praça com uma mochila, algum dinheiro que ele tinha juntado e o coração aberto para me receber. Peguei minhas poucas coisas, algumas roupas, meus cadernos, o bilhete do Raul e a coragem que eu levei anos para construir. Esperei meu pai sair de casa para ir ao bar, como fazia todos os dias. Quando ouvi o portão bater, meu coração quase parou. Era agora, ou nunca mais. Abri a porta com cuidado, saí sem olhar para trás. A cada passo que dava na calçada parecia que uma corrente se rompia. Uma parte de mim chorava de medo, mas outra gritava de alívio. Pela primeira vez em anos, eu respirava sem medo do que viria depois. Raul estava lá. Quando me viu, correu até mim, me abraçou forte e disse: "Agora você tá livre. Eu prometo que vai dar certo." Fomos direto para a casa da tia dele, uma senhora bondosa que já sabia da situação. Ela me acolheu como uma filha, com olhos cheios de empatia. Me deu um quarto, um prato de comida e, mais importante, um lugar seguro. Pela primeira vez na vida, eu dormi sem pular com qualquer barulho. Pela primeira vez, meu corpo relaxou. Eu chorei. Chorei a noite toda. Mas dessa vez, o choro era de libertação. Nos dias que seguiram, Raul me ajudou a organizar os documentos. Procuramos uma escola noturna para que eu pudesse terminar o ensino médio. E ele até falou com um amigo que tinha uma lanchonete, e eu comecei a trabalhar lá. Era simples, mas era honesto. Mas a sombra do meu pai ainda me perseguia. Ele apareceu na lanchonete um dia. Chegou furioso, me chamando de ingrata, gritando na frente de todo mundo. Disse que eu tinha destruído a família, que era uma desonra. E naquele momento, eu senti medo. Mas também senti outra coisa, compaixão. Porque pela primeira vez, eu vi meu pai não como um monstro, mas como um homem quebrado, cheio de ódio, que nunca soube o que era amar de verdade. Eu o olhei nos olhos e disse: "Você não manda mais em mim. Eu sou livre e não vou mais viver com medo." Ele me olhou como se não me reconhecesse e foi embora. Desde aquele dia nunca mais voltou. Minha vida estava longe de ser perfeita, mas era minha. Eu trabalhava, estudava, voltava para casa com o coração em paz. Raul estava sempre ao meu lado, me lembrando que amor não é controle, não é dor, não é medo. Amor é abrigo. Amor é respeito. E pela primeira vez, eu comecei a acreditar que era possível ser feliz. Mas ainda havia muito a curar. A dor da infância, os traumas, as marcas. Tudo isso não some de um dia para o outro. E a jornada de cura só estava começando. Com o passar do tempo, fui entendendo que a liberdade física não era tudo. Sim, eu não apanhava mais. Sim, eu podia andar pela casa sem medo de levar um grito, um empurrão ou um tapa do nada. Mas dentro de mim, o barulho ainda era alto. A voz do meu pai ainda ecoava nos meus pensamentos, me fazendo duvidar de cada passo, de cada escolha. Eu me sentia livre, mas ao mesmo tempo, prisioneira de tudo o que ele me fez acreditar sobre mim mesma. Foi nessa fase que comecei a fazer terapia, com a ajuda da tia do Raul, que viu em mim uma tristeza que eu tentava esconder até de mim mesma. No começo eu não conseguia nem falar direito, só chorava. Ficava ali, sentada em silêncio, olhando para o chão. A terapeuta, uma mulher calma e acolhedora chamada Eliane,
Me dizia: "Você está segura. Pode confiar. Aqui você pode ser quem você é." E essas palavras foram como uma porta se abrindo dentro de mim. Aos poucos fui contando as coisas. As brigas, os castigos, o desprezo. As noites em que eu torcia para que ele simplesmente esquecesse que eu existia. E as vezes em que desejei não acordar, só para não ter que enfrentar mais um dia naquela casa. Eliane nunca me julgou. Apenas me escutava, me acolhia. Me fazia enxergar que o que aconteceu comigo não foi culpa minha. Que eu não era fraca por ter sofrido, e sim, muito forte por ter sobrevivido. Raul, por sua vez, se mostrou um companheiro ainda mais presente. Nunca tentou me apressar, nunca cobrou mais do que eu podia dar. Havia dias em que eu acordava e não queria sair da cama, e ele sentava ali, do meu lado, segurando minha mão. Dizia: "Não precisa ser forte o tempo todo, só não desista." Foi ele quem me ajudou a realizar um dos meus maiores sonhos, entrar na faculdade. Me lembro da alegria que senti ao ver meu nome na lista de aprovados do curso de psicologia. Chorei de soluçar, porque naquele momento eu percebi: eu não era mais só uma vítima. Eu estava construindo uma nova versão de mim, e queria ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. A faculdade foi um divisor de águas. Lá encontrei pessoas que me inspiraram, professores que me ensinaram mais do que livros podiam. Aprendi sobre resiliência, empatia, escuta, e principalmente aprendi que minha história, por mais dolorosa que fosse, podia servir de ponte para outras mulheres. Comecei a participar de grupos de apoio, a dar palestras em comunidades, a contar minha experiência. E toda vez que eu via uma mulher se emocionando, se identificando com o que eu dizia, eu entendia que meu passado não precisava ser só ferida. Podia ser também caminho. Claro que houve recaídas, sonhos ruins, dias em que a saudade da minha mãe me sufocava, porque, mesmo sabendo que ela também era uma vítima daquele ambiente, doía muito perceber que ela nunca me protegeu. E sim, às vezes, ainda dói. Mas agora eu sei lidar com essa dor. Não nego mais o que sinto. Aceito, acolho e sigo em frente. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a menina assustada que tremia com qualquer barulho. Vejo uma mulher que lutou para viver, que escolheu não repetir a história de dor, mas sim reescrevê-la com coragem e amor. E isso é minha maior vitória. A cada novo passo que eu dava, sentia como se estivesse deixando para trás mais um pedaço daquela menina quebrada que meu pai tanto tentou destruir. Mas não era só uma fuga do passado, era uma reconstrução. Tijolo por tijolo, pedaço por pedaço, eu fui me remontando. Houve um dia, no 3º semestre da faculdade, que marcou profundamente essa virada. Uma professora nos pediu que escrevêssemos um texto sobre o momento que mudou nossa vida. Na hora, minhas mãos suaram. Fiquei paralisada olhando para a folha em branco. Mas então, algo dentro de mim sussurrou: "Conta! Você já enfrentou coisa pior. Não tenha medo." Escrevi com o coração. Descrevi como era viver com medo todos os dias. Como era tentar dormir com o som de gritos ao fundo. Como era acordar e já sentir o estômago revirado, por saber que ele ainda estava em casa. E no final escrevi que apesar de tudo eu estava ali, vencendo, respirando, lutando. A professora leu meu texto na aula seguinte, sem revelar meu nome, claro, e disse: "Esse é o exemplo mais puro de coragem que já vi." Eu, como já não tinha mais vergonha do que passei, revelei para meus colegas que aquela história era minha. Vários deles vieram me procurar depois, alguns chorando, outros agradecendo por terem encontrado forças naquelas palavras. Foi ali que percebi: minha história tinha poder. Comecei a usar minha vivência como ferramenta. Me tornei voluntária em uma ONG que acolhia mulheres vítimas de violência doméstica.
As primeiras reuniões foram difíceis. Eu ouvia relatos tão parecidos com os meus, e isso me abalava profundamente. Mas também era uma forma de cura. Cada história que eu escutava, cada lágrima que enxugava, me lembrava que eu não estava sozinha e que muitas outras também precisavam de uma mão estendida, de alguém que dissesse: "Eu entendo você". Um dia, atendi uma jovem chamada Beatriz. Ela tinha 19 anos, o mesmo olhar assustado que eu tinha quando fugi de casa. Ela contou que o pai a trancava em casa e a fazia sentir como se fosse um lixo. Enquanto ouvia, minha garganta apertava, mas mantive a calma. Quando ela terminou, eu disse apenas: "Eu sei como é". Ela me olhou surpresa e, pela primeira vez, sorriu com alívio. Daquele encontro, nasceu uma amizade. Acompanhei Beatriz no processo de denúncia, na busca por abrigo e na reconstrução da vida dela. Anos depois, ela me escreveu dizendo: "Você salvou minha vida. Nunca vou esquecer". Essas pequenas vitórias se tornaram minha razão de continuar. Mas nem tudo era fácil. Ainda existiam momentos de sombra. Às vezes, eu tinha pesadelos. Outras vezes, me pegava duvidando se realmente era forte o bastante. E havia uma dor que sempre voltava: o perdão. Não o que eu pedia, mas o que eu talvez tivesse que conceder. Perdoar meu pai parecia impossível. Como perdoar alguém que arrancou a minha infância com as próprias mãos? Que me fez acreditar que eu era um estorvo? Por muito tempo, alimentei esse ódio. Eu dizia para mim mesma: ele não merece perdão. Ele merece esquecer que eu existo. Mas a terapia foi me mostrando outra visão. Eliane me disse algo que nunca esqueci. Perdoar não é libertar o outro. É se libertar da prisão que a raiva constrói. Foi um processo longo, doloroso, cheio de recaídas. Mas um dia, num desses encontros internos, fechei os olhos e disse em voz baixa: "Pai, eu não esqueço, mas eu escolho não deixar mais que o que você fez me defina". Naquele momento, senti algo dentro de mim se quebrar e, ao mesmo tempo, algo florescer. Eu não precisava mais carregar aquele fardo. Alguns anos se passaram desde que comecei minha jornada de cura. Eu já havia concluído a faculdade, trabalhava com assistência social, ajudando mulheres em situação de risco, e finalmente tinha construído um lar. Não apenas um espaço físico, mas um lugar onde a paz morava. Mas o destino, às vezes, gosta de testar a nossa coragem. Recebi uma ligação inesperada. Era minha tia, irmã do meu pai. A voz dela estava trêmula. Depois de muitos rodeios, ela disse: "Seu pai está muito doente. Disseram que talvez ele não passe da próxima semana. Ele está perguntando por você". Na hora, meu estômago virou. Fiquei muda por longos segundos. Aquilo parecia um terremoto silencioso sacudindo tudo que eu havia construído por dentro. Meu pai? Perguntando por mim? A princípio, minha reação foi um não firme. Eu não queria reviver tudo. Não queria olhar nos olhos de quem me machucou tanto. Mas aquela noite, deitada na minha cama, algo me incomodava. Era como se uma parte de mim dissesse: "Você precisa encerrar esse ciclo. Do seu jeito, mas precisa". No dia seguinte, fui até o hospital. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Quando entrei no quarto, vi um homem irreconhecível. Fraco, abatido, cabelos ralos, olhos fundos. Nada lembrava a figura autoritária e cruel que tanto me aterrorizou. Ele me olhou com dificuldade e murmurou: "Filha?". Aquela palavra, por um segundo, me tirou o ar. Ele nunca me chamou assim com carinho. Nunca. Sentei na poltrona ao lado da cama, em silêncio. Ele tentou levantar a mão, mas mal conseguia. "Eu fiz tudo errado", ele sussurrou. "Eu era um monstro. Eu sei disso, mas pensei em você todos os dias.
Minhas mãos suavam, minha cabeça rodava. Parte de mim queria gritar: tarde demais! Mas outra parte queria apenas ouvir. Não por ele, mas por mim. Você destruiu a minha infância. Respondi com voz firme. Você fez eu me sentir inútil, indesejada, um estorvo. Eu vivi anos tentando apagar sua voz da minha cabeça. Mas hoje eu sou mais do que aquilo. Eu sou mais do que a dor que você me causou. Ele chorou. Pela primeira vez na vida vi meu pai chorar. Talvez fosse culpa, talvez fosse medo. Talvez fosse só o peso de uma vida de escolhas erradas. Eu não sabia. E no fundo, já não importava tanto. Antes de ir embora, segurei sua mão e disse: eu não te odeio mais, mas também não te amo. Eu só escolhi me libertar. E saí dali com uma leveza que nunca havia sentido antes. Não porque ele se arrependeu, mas porque eu, finalmente, consegui me ver como alguém inteira. Dias depois, soube que ele faleceu. Não chorei, mas também não sorri. Apenas fechei os olhos e agradeci a mim mesma por ter tido a coragem de fechar essa porta, com dignidade. Depois da morte do meu pai, não houve grandes cerimônias, nem homenagens, nem lágrimas públicas. Foi um enterro simples, quase solitário. Poucos foram se despedir, e eu entendi ali que ele também havia vivido isolado nos seus próprios erros. Voltei para casa naquela noite e me sentei sozinha na sala, com uma xícara de chá nas mãos. O silêncio era absoluto, e por um momento eu senti um vazio estranho. Mas não era dor. Era como se aquele capítulo tivesse sido finalmente encerrado. Foi nessa fase que comecei a escrever sobre minha vida. Comecei com rabiscos em cadernos velhos, mas com o tempo eles foram se acumulando. Escrever era como espremer veneno de uma ferida antiga. Dava medo, mas ao mesmo tempo, alívio. E aos poucos, fui encontrando minha voz. Passei a dar palestras em centros comunitários. Fui convidada para rodas de conversa, encontros sobre superação, e até recebi convites para contar minha história em escolas e universidades. Cada vez que falava, sentia que estava ajudando outras pessoas a perceberem que não estavam sozinhas, que, assim como eu, também podiam recomeçar. Conheci mulheres incríveis, muitas com histórias ainda mais dolorosas que a minha. Uma em especial me marcou. Dona Carmen, uma senhora de 73 anos que havia vivido décadas em silêncio após sofrer abusos do próprio marido. Ela me disse com os olhos cheios d'água: filha, eu só comecei a viver de verdade depois dos 60. Nunca é tarde para se libertar. Essas palavras me atravessaram. Vi nelas o reflexo do que eu também sentia. Que nunca é tarde para renascer, mesmo quando parece que tudo já está perdido. Comecei a trabalhar em um projeto com outras mulheres sobreviventes. Criamos um grupo de apoio chamado Vozes Invisíveis, onde todas podiam compartilhar suas histórias, sem julgamento, sem vergonha. O grupo cresceu mais rápido do que esperávamos. Em pouco tempo, já tínhamos dezenas de mulheres se encontrando semanalmente, chorando, rindo, se abraçando e principalmente se reconstruindo. O mais bonito foi ver como aquelas histórias se entrelaçavam. Mulheres que nunca haviam se conhecido, mas que se entendiam com um olhar. A dor era diferente, mas a força, essa era a mesma. E eu percebi que havia transformado minha dor em ponte. Uma ponte entre o que fui e o que sou. Entre o passado que me feriu e o futuro que me abraça. Não apaguei minha história. Ela continua aqui. Mas agora, ela serve a um propósito maior. Aprendi que falar cura, que partilhar é um ato de amor e que a liberdade não chega com barulho de trombeta. Ela chega devagar, como um amanhecer depois de uma longa noite escura. E naquele amanhecer, eu me reconheci. Não como a vítima, mas como a mulher que sobreviveu, que lutou, que caiu, mas que levantou mais forte do que nunca.
Não foi da noite para o dia que a paz chegou até mim. Ela veio aos poucos, como quem bate na porta devagar, com medo de incomodar. Primeiro vieram os dias em que eu conseguia respirar sem o peso no peito. Depois, os sorrisos que escapavam sem culpa. E, por fim, as noites em que eu dormia sem chorar. Comecei a cultivar pequenas alegrias. Um café quentinho pela manhã, a leitura de um bom livro, uma caminhada descalça na grama do quintal. Coisas simples, mas que antes eu sequer notava, porque vivia presa num turbilhão de lembranças e feridas. Um dia me peguei cantando baixinho enquanto cozinhava. Parei e percebi. Fazia anos que eu não fazia isso. Era como se aquela mulher adormecida dentro de mim tivesse acordado. A menina que sonhava com liberdade, com amor verdadeiro, com uma vida leve. Ela ainda estava ali e estava voltando. Também voltei a acreditar em Deus. Não naquele Deus de castigos e silêncios que tantos tentaram me empurrar, mas num Deus de acolhimento, de consolo. Um Deus que chorou comigo, que me segurou nos momentos em que eu quase desisti. Um Deus que me fez entender que nada foi em vão. Perdoar meu pai foi o passo mais difícil. E vou ser sincera, não foi um perdão de uma vez só. Foi um processo, longo e dolorido. Precisei me lembrar da criança que ele também foi, provavelmente quebrado por dentro, machucado por histórias que nunca conheci. Não justifico o que ele fez. Nunca. Mas compreender suas sombras me ajudou a não carregar mais as dele junto com as minhas. Hoje, quando penso nele, não sinto mais raiva. Sinto um tipo estranho de compaixão e um alívio enorme por ter quebrado esse ciclo. Meus filhos nunca conhecerão esse tipo de dor, porque a corrente foi quebrada em mim, porque eu escolhi ser diferente. E essa escolha é o meu maior legado. As mulheres do grupo, vozes invisíveis, continuam firmes. Algumas voltaram a estudar, outras abriram pequenos negócios, muitas reconstruíram seus lares. É lindo ver o quanto podemos florescer quando somos regadas com respeito, com escuta, com amor. Hoje minha história não é mais um lamento. É um testemunho, um alerta, um abraço para quem ainda está preso numa prisão sem grades. Eu sou a prova viva de que é possível sair, que é possível se reconstruir, mesmo depois de tudo. E se você está ouvindo essa história agora, talvez em silêncio, talvez com lágrimas nos olhos, eu só quero te dizer uma coisa. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Há vida depois da dor. Há recomeço depois do fim. E há uma força aí dentro, mesmo que você ainda não a tenha sentido. Hoje, olhando para trás, percebo que sobrevivi a coisas que pareciam impossíveis. Que o caminho que percorri, cheio de espinhos, lágrimas, noites insones e gritos abafados, me trouxe até aqui. Não porque eu fui mais forte do que outras mulheres, mas porque eu decidi continuar, mesmo quando parecia que não tinha mais forças. Eu poderia ter sido engolida pela raiva, poderia ter deixado que o passado definisse cada parte de mim. Mas escolhi outro caminho, o do perdão, o da reconstrução, o do amor próprio. Escolhi ser feliz, apesar de tudo. E essa talvez tenha sido a maior vingança contra tudo o que me fizeram. Ainda me emociono ao contar minha história. Ainda sinto aquele frio na barriga ao lembrar dos piores momentos. Mas agora, as lágrimas que escorrem não são só de dor. São também de gratidão. Por ter sobrevivido. Por ter encontrado pessoas que me estenderam a mão. Por ter descoberto que, mesmo quebrada, eu ainda podia ser inteira. Hoje tenho meu cantinho, minhas plantas, meus livros, minha rede na varanda. Tenho paz, e essa paz ninguém pode me tirar, porque ela foi conquistada com suor, com coragem e com muito amor. E é por isso que resolvi contar tudo isso aqui, nesse vídeo. Porque talvez do outro lado da tela,
alguém esteja vivendo um pesadelo parecido com o que vivi. Talvez alguém esteja se perguntando se vale a pena continuar. E eu quero te dizer, vale sim. Vale cada passo, cada tentativa, cada lágrima. Você merece ser feliz. Você merece ser livre. Você merece recomeçar. E mais do que tudo, você merece ser ouvida. Então, se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essas palavras. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber. E por favor, conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido. Ou se conhece alguém que viveu uma situação difícil como essa. Vamos continuar construindo esse espaço seguro, onde histórias de dor se transformam em histórias de superação. Porque, no fim das contas, a gente não é só o que sofreu. A gente é tudo o que conseguiu se levantar depois.